Fala, gente bonita, pessoal não tão bem afeiçoado, pode ficar muito à vontade. Aqui quem fala é o professor Hugo Ferreira, esse é o Questão de História. E nessa aulinha de hoje, nós falaremos um pouquinho desse processo de transição entre a monarquia e a república no Brasil. A monarquia que vai durar de 1822 até 1889 e a república que vai ser instaurada a partir do final dessa monarquia. Então, o que a gente vai ver basicamente é como é que foi esse processo de transição, já pensando ali no final da monarquia brasileira, no final do segundo reinado, para o início da nossa primeira república, tentando explicar quais são os elementos que vão justificar politicamente essa mudança de sistema político no Brasil. Perfeito? Bom, para começarmos, antes de falarmos da transição, precisamos falar daquilo que tínhamos no Brasil naquele momento, o que estava estabelecido. E o que estava estabelecido era uma monarquia, o Império do Brasil, com essa figura aí que está apresentada, melhor dizendo, que é o Dom Pedro II, beleza? Que foi um dos mais emblemáticos, mais importantes estadistas da história do Brasil. E aqui isso independentemente da gente gostar dele ou não, ter predileção por ele ou não. Primeiro, já de cara pelo tempo que ele fica no poder, quer dizer, um cara que fica quase 50 anos não é pouca coisa. Ficou de 1840, até 1889, então quase ali meio século na frente do país. Ainda é, em termos de tempo, o maior estadista que o nosso país já teve, beleza? E ele vai ser deposto exatamente em 89, que é o ano que vai iniciar a República Brasileira. Agora, antes de pensar na República em si, nesse processo transitório, é importante notar que as impressões com relação ao imperador são muito difusas. Como assim? Havia pessoas que o apoiavam, que achavam ele ótimo, que achavam o Império muito positivo, e havia tantos outros que entendiam que o Império já estava defasado e que era necessária uma mudança de rumos e, portanto, a República daria um novo gás para o país. E essa revista aqui que está demonstrada na telinha para vocês é um bom exemplo de uma revista cujo editorial, cuja linha de narrativa, a linha de análise, era uma linha totalmente contrária ao Império do Brasil, a chamada Revista Ilustrada. E a ideia de um imperador cansado está muito presente ali, ó. Essa capa aí, ela tem como sua legenda esse texto que está mais acima, beleza? E o texto diz assim: é o rei, nosso senhor e amo, dorme o sono da indiferença. Os jornais que diariamente trazem os desmandos desta situação parecem produzir na majestade o efeito de um narcótico. Bem-aventurado Senhor. Para vós, o reino do céu, e para o nosso povo, o do inferno. Então aí, Rio de Janeiro, 1887, um jornal que é tanto abolicionista quanto republicano. E aí na capa, Dom Pedro II dormindo com o jornal de nome O País nas mãos, ou seja, tem até um símbolo aí, Dom Pedro II está dormindo com o país nas mãos. E agora, nota essa mesma revista no momento em que o Brasil vai proclamar a República, olha aí, ó. Então vai ter uma capa celebratória, e aí vai ter o texto de baixo, note, Glória à Pátria, honra aos heróis do dia 15 de novembro de 1889, homenagem da Revista Ilustrada. Ou seja, a República ali, aquela mulher representada, né, tomando a frente no lugar da monarquia, que agora se curva diante dela, e também temos ali a figura de Deodoro mais ao fundo, sobre o cavalo, celebrando, e a gente vai ver daqui a pouquinho que Deodoro vai ser muito importante, porque ele vai ser o proclamador da República no Brasil. Você pode estar estranhando ali, eu não comentei sobre isso, né? Porque está escrito Brasil com Z, Brasil, uma coisa meio assim. Mas essa grafia era muito comum à época, tá, pessoal? A grafia Brasil com S é uma coisa mais recente mesmo. Bom, beleza. Mas a gente precisa entender por que houve esse enfraquecimento. Quer dizer, só olhar a capa do jornal não adianta pra gente. Aquela capa da revista, né? Ela só ajuda a gente a pensar como havia discursos favoráveis e contrários ao imperador. E que havia gente celebrando o fim do Império Brasileiro, a saída de Dom Pedro II. Beleza, isso nós temos. Agora a gente precisa tentar entender quais são as razões pelas quais ele vai sair, ou seja, o que vai enfraquecer o seu poder, o que vai romper com a legitimidade do Império Brasileiro. E aí nós temos 3 pontos importantes, beleza? Um dos pontos é a chamada questão militar, outro a chamada questão abolicionista e, por fim, a chamada questão religiosa. Cada um desses pontos são importantes porque eles ajudam a pensar sobre a fragilização progressiva do Império Brasileiro e, portanto, a respeito da sua substituição vindoura pela República. Vamos ver uma de cada vez, legal? Bom, a questão militar está muito relacionada à própria Guerra do Paraguai. Para quem não sabe, o Brasil participa de uma guerra muito longa,
chamada de Guerra do Paraguai, né? Pelo menos a guerra, assim como nós a conhecemos, é a Guerra do Paraguai. Em outros países tem outros nomes. No próprio Paraguai tem outro nome, né? Mas no Brasil chamada Guerra do Paraguai, que é uma guerra que vai acontecer entre os anos de 1864 e 1870. Para entender melhor a Guerra do Paraguai, eu sugiro que você assista uma outra aula depois, beleza? Mas o que eu preciso que você saiba sobre a Guerra do Paraguai nesse momento é que essa guerra ela vai gerar assim, uma comoção nacional muito grande, uma participação muito grande do exército brasileiro, inclusive de muitos escravos, que vão ser colocados ali na condição de militares para guerrear pelo país. E isso vai criar tanto no exército uma ideia anti-abolicionista, uma ideia abolicionista, portanto anti-escravista. Isso vai se fortalecer no exército pelo vínculo que vai ser estabelecido com alguns escravos, ou ex-escravos, no caso aí que também pode estar presente, quanto um sentimento de que o exército tinha sim potencial de exercer influência no país. Quer dizer, os militares eles ocupavam uma posição muito secundária em termos de posicionamento político. Eles não se posicionavam publicamente, eles não davam muita voz pública, eles não tomavam essa fala pública, eles ficavam num segundo ponto, num segundo polo, né? numa posição periférica nesse contexto, nessas situações. E o que vai acontecer é que, mediante a Guerra do Paraguai, o exército vai se fortalecer enquanto instituição. Então, essas figuras que estão ali dentro vão começar a pensar que elas podem e devem sim participar mais ativamente da vida política do país. Inclusive, isso vai fortalecer dentro do exército não só o desejo por participação, como também um desejo, como falei, por abolicionismo e até um desejo por uma mudança mais radical no país, que é a chegada, a promoção do republicanismo, a partir de uma ideia que a gente chama de positivismo, que era uma filosofia do século XIX, que entendia que a sociedade caminhava para um natural progresso, e esse progresso, inclusive, culminava, do ponto de vista político, com a formação da República. Sendo a República um modelo mais desenvolvido, mais evoluído que a monarquia, que até cumpriu os seus propósitos historicamente em algum momento, mas que já estava mais do que ultrapassada e, portanto, deveria ser deixada ao lado. Então, esse ponto é muito importante para poder perceber como a própria ideia de manutenção da monarquia vai ser deteriorada dentro de um exército, vai se enfraquecer dentro de um exército que cada vez mais se fortalece e cada vez mais se vê enquanto instituição que pode sim mudar os rumos políticos do país. Beleza? Dado importante, o próprio Deodoro da Fonseca, que é o proclamador da República, estava nessa guerra. Legal? Bom, o outro fenômeno importante é a questão abolicionista. Quer dizer, o Brasil tinha escravidão por muito tempo e o abolicionismo se fortalecia enquanto ideal político. Só que o problema é que essa abolição estava sempre sendo postergada. Quer dizer, o Brasil buscava um processo emancipacionista, mas era muito progressivamente lento, vamos dizer assim. Então, ele avançava, mas a passos curtos. Então, primeiro vinha uma lei, depois outra. Então, teve a lei do ventre livre, lei do sexagenário, só depois vai vir a abolição. Demora muito para acontecer isso. E aí, para poder falar sobre isso, também tem que separar outra aula só para poder pensar a respeito desse aspecto. Mas o ponto importante é que essa abolição era disputada porque havia muita gente interessada em manter a propriedade privada de escravos, ou seja, o escravo enquanto propriedade é alguém que rende recursos aos seus senhores, né? São figuras que rendem recursos aos seus senhores. E, portanto, havia muitos proprietários de terra que apoiavam a monarquia e que desejavam que a monarquia, como uma relação de reciprocidade, a partir de uma dimensão de reciprocidade, não promovesse a abolição. E quando essa abolição acontece em maio, no dia 13 de maio de 1888, alguns setores se sentem um pouco traídos, vamos dizer assim, pela monarquia brasileira e meio que vão inclinar-se para a República, não por convicção política, mas muito mais por ocasião, né? Então, não por uma convicção política republicana, mas por entender que já tinha havido desgaste suficiente com a monarquia em função dessa decisão específica. É claro que havia muita gente republicana não só por ocasião, mas por convicção política efetiva. Mas há também aqueles republicanos circunstanciais. Isso vai se fortalecer ainda mais em função do abolicionismo. E, por fim, há um tensionamento institucional com a Igreja. Por quê? Porque Dom Pedro II ele tinha dois poderes importantes, que são chamados padroado e beneplácito. Dom Pedro II ele mandava diretamente na Igreja, quer dizer, não havia separação entre poder secular e poder espiritual. Isso quer dizer que Dom Pedro II podia escolher, por exemplo, quem seriam os membros do corpo eclesiástico, através do chamado padroado.
e ele poderia aceitar ou não, ou seja, poderia aceitar ou recusar as determinações papais no país. Por quê? Porque através do beneplácito ele podia acolher decisões papais ou rejeitá-las. Isso significa que ele tinha muito poder na igreja. Só que a igreja, a partir do século XIX, segunda metade, está querendo cada vez mais fortalecer os vínculos com o Papa, através de um movimento que a gente chama de ultramontanismo, beleza? E o que vai acontecer? Esse ultramontanismo vai não só fortalecer a ideia da figura papal, como também falar que alguns inimigos devem ser rechaçados pela igreja. Dentre esses inimigos, sobretudo, os maçons, porque a maçonaria é entendida enquanto uma instituição que rivaliza com a revelação de Cristo, a revelação verdadeira. O problema é que no Brasil, vários líderes católicos eram maçons e o próprio imperador era maçom. E o imperador vai rechaçar essa decisão, quer dizer, essa bula papal, uma bula chamada Sílabus, vai chegar, vai ser definida, olha, agora não se pode mais haver maçons na igreja, o Papa definiu, beleza. Só que Dom Pedro II vai lá e recusa isso através do beneplácito. O problema é que alguns bispos do Brasil vão acolher isso. O bispo Pedro Maria de Lacerda, que era um bispo que é muito ligado à ideia de Roma, romanização, portanto. O bispo do Pará, Antônio de Macedo Costa. O bispo de Olinda, Vital Maria. Né? O próprio bispo Pedro Maria de Lacerda, do Rio de Janeiro, ele vai bater de frente com o padre Almeida Martins, que é um padre que faz discurso em loja maçônica. Então, assim, tem uma série de tensões ali. E, no final das contas, esses bispos, o do Pará e de Olinda, especialmente, eles são presos por essa posição de rechaçar os maçons, de expulsar os maçons das dioceses. E o imperador entende isso como uma ofensa, porque o próprio imperador se diz maçom e católico. Ah, Igor, mas isso é normal ou não é? Bom, veja, isso acontece. É muito comum que haja esse tipo de coisa. O problema é que na percepção católica, isto é, ou pelo menos na percepção católica mais ortodoxa, oficial da igreja, isto é inadmissível. Então isso gera um grau de tensionamento muito grande mesmo, e isso cria uma fragilidade na relação entre Estado e igreja, e a igreja acaba querendo cada vez mais pensar numa laicização até. A gente pensa que às vezes a dimensão de laico, né, de separação, é uma coisa que favorece apenas o Estado, mas muitas vezes a igreja, porque a igreja pode tomar decisões a despeito do que o líder do Estado define, né? Que nesse caso aqui Dom Pedro II mandava muito na igreja. Então, isso é um ponto importante, tá? Muito importante mesmo. E aí você fala, pô, por que é importante? Eu entendi todo o processo, mas por que isso é importante? É importante porque a igreja começa a se inclinar para a possibilidade também de uma república. Ora, não há um problema para nós se houver uma república laica. Não há problema para nós. Não chega a ser uma questão para muitos membros da igreja católica. Para outros pode ser. Né? Não há uma coisa homogênea, mas para muitos começa a ser aceitável pensar numa laicização. Né? Porque pelo menos diminui esse tensionamento com o Império Brasileiro. E acaba de vez com essa problemática colocada. Então, pessoal, o que nós temos é o quê? O processo de queda do Império, e esse processo em função desses três elementos, né? Da questão militar, da questão abolicionista e da questão religiosa, que vão cada vez mais minar a imagem do imperador e, mais do que isso, minar a própria existência da instituição Império do Brasil. Ou seja, não é que esses setores querem uma desordem total, eles querem uma nova ordem política que vai acolher mais as suas demandas, tanto os militares quanto os cafeicultores, os proprietários rurais, né? Os republicanos também, que sonham com a república de um modo geral, e a própria igreja, que se vê ali com um grau de desgaste muito forte com o imperador. Beleza? Fechamos aqui a primeira parte, vamos depois para a segunda parte. Se você quiser continuar, clica aí e vai para a parte 2, para você poder entender como é que foi especificamente o golpe da República, ou seja, aqui nessa primeira aula a gente fechou por completo quais são as motivações que vão fazer essa transição acontecer. Na segunda aula a gente fala especificamente do golpe que vai ser feito por Deodoro da Fonseca. Beleza? Galera, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!